Olá a todos, bem-vindos ao canal. Meu nome é Nuriette Kassamo e hoje vamos falar sobre a norma 13, ativos tangíveis, uma norma muito importante em contabilidade porque define como devemos reconhecer, mensurar, amortizar e divulgar os bens tangíveis de uma entidade. Trago essa norma com base no sistema de contabilidade para o setor empresarial em Moçambique, vigente no Decreto 70/2009, de 22 de dezembro. Nesta apresentação, iremos abordar os objetivos, âmbito de aplicação desta norma, o reconhecimento de ativos, a mensuração, a amortização, a reavaliação e a parte. Objetivo. O principal objetivo desta norma é estabelecer o tratamento contabilístico dos bens tangíveis, ou seja, como eles devem ser reconhecidos como ativo, como se determina o valor registado, como se tratam os gastos de amortização e também as perdas por imparidade. Âmbito de aplicação. A presente norma aplica-se a todos os ativos tangíveis, mas existem exceções. Por exemplo, bens em alocação, na norma 17, ativos destinados à venda, norma 22, ativos biológicos, norma 11, recursos e recursos minerais, norma 15. Além disso, também se aplica a todos ativos em construção ou desenvolvimento que mais tarde serão classificados como propriedade de investimento. Diferença entre ativo tangível e intangível. Mas afinal, o que é um ativo? Um ativo é um recurso controlado pela entidade, proveniente de acontecimentos passados e que vai gerar benefícios futuros econômicos. Quando falamos de ativo tangível, referimos-nos aos bens que têm existência física, como viaturas, máquinas, edifícios, material de escritório, entre outros. Trago cá um esquema onde temos o bem, que é qualquer coisa que possa satisfazer uma necessidade, pode ser físico ou não físico, pode ser um carro, uma casa, um conhecimento, uma marca. Nem todo bem é um ativo para a contabilidade, porque para ser um ativo precisa gerar benefícios econômicos futuros para a entidade. O bem torna-se tangível por ter existência física. Como eu disse, ele pode ser um carro, uma casa, e torna-se intangível por não ser físico, como conhecimento, uma marca, um direito, e estes formam um ativo, que é um recurso controlado pela entidade, proveniente de acontecimentos passados e que vai gerar benefícios econômicos futuros. Tem valor econômico e pode ser mensurado. Tem como exemplo um computador comprado para o uso da empresa. É um ativo. Já o telemóvel pessoal do sócio, mesmo sendo um bem, não é um ativo. Não sei se deu para entender.
O ativo tangível significa que tem existência física. Pode ser um edifício, pode ser terreno, pode ser viatura, podem ser máquinas, podem ser equipamento de escritório, computadores. Já o ativo intangível significa que não tem forma física, mas possui valor econômico, como por exemplo patentes, marcas, softwares, como é o caso do Primavera, o PHC, direitos de autor e fundo de comércio, entre reconhecimento de ativos. Um bem tangível só pode ser reconhecido como ativo se cumprir dois critérios fundamentais. O primeiro é provável a entrada de benefícios econômicos futuros. O segundo, custo mensurável de forma fiável. Estes custos podem ser iniciais, que é aquisição ou construção, e subsequentes, que envolvem substituições, grandes expansões, melhorias e outros. Custos iniciais. Podem existir bens adquiridos por razões de segurança ou ambientais, mesmo que não aumentem diretamente os benefícios econômicos. Eles são reconhecidos como ativos porque permite a utilização de outros ativos. Por exemplo, instalar equipamentos contra incêndio num edifício, instalar câmeras de segurança, instalar painéis solares para a utilização de energias renováveis, introduzir contentores ou baldes de lixo em cada escritório, fora do escritório, que é para fazer melhor gerência dos resíduos recicláveis, entre outros. Como podem ver a ilustração no slide. Custos subsequentes. De acordo com a norma, reparações e manutenções diárias, que seria a assistência diária, são gastos imediatos, não aumentam o valor do ativo. As substituições periódicas, ou melhor, substituições de partes do ativo, são reconhecidas no ativo desde que cumpram os critérios de reconhecimento. As grandes inspeções são registradas como parte de ativo, substituindo a anterior. Mensuração no momento do reconhecimento. No momento do reconhecimento, um ativo tangível deve ser mensurado pelo custo ou valor de produção. Esse custo inclui preço de compra, com impostos ou não reembolsáveis, menos descontos. Esse custo também inclui custos diretamente tributáveis, como instalação, transporte, testes, honorários, entre outros. E por fim, inclui custos de desmantelamento ou restauro do local. Devemos ter uma atenção quanto aos custos. Nem todos os gastos entram no custo do ativo. Por exemplo, o custo de abertura de novas fábricas,
custo de publicidade ou lançamento de novos produtos, custos administrativos e gerais e custos de formação de pessoal ou relocalização. Mensuração após reconhecimento. Depois do reconhecido, a entidade deve escolher entre dois métodos. Modelo de custo, em que o ativo restado pelo custo menos amortização e perdas por imparidade, ou modelo de revalorização, onde temos o ativo restado pelo justo valor menos amortização e imparidade. Toda classe de ativos deve seguir a mesma política. Anulação do reconhecimento. Anular o reconhecimento significa retirar o ativo do balanço. Isso ocorre principalmente por duas razões: quando o bem é alienado, no caso vendido, ou quando deixamos de esperar benefícios econômicos futuros. Por exemplo, um equipamento irreparável. O resultado dessa saída é simples de calcular. Comparamos os proveitos líquidos da venda com a quantia restada, custos de amortização acumulada. Se os proveitos forem maiores, temos lucro. Se forem menores, restamos uma perda. Se o ativo foi revalorizado no passado, parte do excedente de revalorização acumulado pode ser transferida para resultados transitados quando o ativo for alienado. Temos de seguir as regras de norma para essa transferência. Por fim, se a alienação vier acompanhada de uma posterior locação do mesmo bem, aplica-se regras específicas na norma 17. Trago alguns exemplos de ativos tangíveis. Como podem ver, temos o ar-condicionado, que seria um equipamento de escritório. Temos um carro, temos um computador, temos equipamentos de escritório, como podem ver, uma construção lá no fundo, um edifício administrativo, entre outros. Métodos da amortização. A amortização distribui o custo do ativo pela sua vida útil. E a norma define que cada parte significativa de um ativo deve ser amortizada separadamente. O valor residual e a vida útil devem ser revistos, assim que é, pelo menos anualmente, uma vez ao ano. O método deve refletir a forma do consumo dos benefícios. Temos 3 métodos possíveis: cotas constantes, denominado por linha reta, desgaste funcional e cotas degressivas. No método de cotas constantes, a amortização anual será igual ao valor da aquisição menos o valor residual, vezes a taxa. Como também, a amortização anual pode vir a ser igual ao valor da aquisição menos o valor residual sobre o número de vida útil. Mas a pergunta que não quer calar é: o que seria o valor residual? O valor residual
é a quantia líquida que a empresa espera obter por um ativo no fim da sua vida útil, após a dedução dos custos esperados de alienação. Temos o método o método de desgaste funcional. Em que a amortização é calculada através da proporção do número de unidades verificadas no período, expressão horas de trabalho, unidades produzidas, quilômetros percorridos, horas de voo, entre outros, face ao número total de unidades que representam a vida do bem. Como podem ver, a amortização anual será igual à utilização sobre a capacidade vezes o valor da aquisição menos o valor residual. E por fim temos o método das cotas degressivas ou método do saldo decrescente. Neste método resulta débito crescente durante a vida útil do ativo. Ele é calculado da seguinte forma: somam-se os algarismos que compõem o número de anos da vida útil do bem e a amortização de cada ano é uma fração em que o denominador é a soma dos algarismos e o numerador será o número de anos de vida útil remanescente. Segundo o artigo 6 do Decreto nº 72/2013, de 23 de dezembro, o cálculo das amortizações, em regra, deve fazer-se pelo método de cotas constantes. Bem, irei apresentar exercícios práticos que darão maior vazão ao entendimento desta matéria. Este exercício faz menção ao método de cotas constantes. Temos aqui a empresa Kassam Limitada, que pretende adquirir uma viatura Mazda para aumentar a sua frota de táxis. Pretende-se o lançamento no Diário Geral. Como podem ver, temos a conta 3.2 ativos tangíveis, 3.2.4 equipamento de transporte no valor de 100 mil, que é o valor da aquisição, o IVA dedutível de 16 mil, em contrapartida da conta bancos no total de 116 mil, pela compra da viatura da marca Mazda. Temos o segundo exercício, em que a vida útil da Mazda Demio está estimada em 5 anos e pretende-se o cálculo desta amortização pelo método de cotas constantes. Bem, nós teremos nos dados o valor da aquisição de 269 mil, o número da vida útil do N são de 5 anos, a fórmula, como já havia explicado, e a resolução dará-nos 59.200. A nova viatura da Kassam Limitada tem a vida útil correspondente a 20 mil km. No primeiro ano, percorreu 4 mil km. No segundo e no terceiro, percorreu 10 mil km. No quarto, percorreu 4 mil km e no quinto, percorreu 2 mil km. Pretende-se o cálculo da amortização
pelo método de desgaste funcional. Ora, vejamos. Usando a fórmula, tendo a utilização do primeiro ano, que é de 20 mil, sobre a capacidade, tendo 4 mil sobre 20 mil, que é a capacidade correspondente aos 5 anos, vezes os 100 mil, que é o valor de aquisição, menos o valor residual de zero, nos dará 20 mil. E assim faremos com todos os anos. No segundo ano, a nossa amortização anual é de 25 mil. No terceiro também é de 25 mil. Uma vez que nestes 2 anos a viatura percorreu a mesma distância. E no quarto ano, a amortização anual é de 20 mil. E por fim, no quinto, temos uma amortização anual de 10 mil. Este exercício faz menção ao método de soma de dígitos, ou seja, ao método de cotas degressivas. A nova viatura da Gasam Limitada tem vida útil estimado em 5 anos. O cálculo desta amortização pelo método de soma de dígitos irá ficar o valor da aquisição, que é de 100 mil, a soma de dígitos, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, que compõem o número de anos da vida útil do bem, nos dará 15. E para achar a vida útil restante, nós faremos o número. Nós teremos no denominador a soma dos algarismos que compõem o número de anos da vida útil, e no numerador teremos o número de anos da vida útil remanescente. Como podem ver, nós temos no primeiro ano 5 sobre 15, no segundo temos 4 sobre 15, no terceiro temos 3 sobre 15, no quarto temos 2 sobre 15 e no quinto ano temos 1 sobre 15. Para o cálculo da amortização anual, como podem ver, nós iremos pegar o valor da aquisição vezes a nossa vida útil restante, ou seja, a soma dos dígitos. E iremos obter a amortização anual no primeiro ano de 33.333, no segundo de 26.667, no terceiro de 20 mil, no quarto de 13.333 e no quinto de 6.667. Métodos de registro da amortização. Além dos métodos de cálculo, também é importante entendermos os métodos de registro da amortização. No método direto, a amortização é lançada diretamente contra a conta do ativo, reduzindo o seu valor de imediato, ou seja, no balanço o ativo já aparece pelo valor líquido. E temos esse registro é feito de acordo com o seguinte lançamento: 6.5 amortizações do período, 6.5.1 ativos tangíveis, em contrapartida das contas da classe 3, pelo registro da amortização pelo método direto. No método indireto,
que é mais usado em Moçambique e internacionalmente, a amortização não reduz diretamente a conta do ativo. Em vez disso, é colocada numa conta chamada amortização já acumulada. O balanço mostra o ativo pelo seu custo de aquisição e abaixo a amortização acumulada que vai reduzir ao longo do tempo. Mas a pergunta que não quero calar é: por que este método? Por que eu mencionei que esse método é mais usado? Este método é mais usado porque mantém a informação dos custos, do custo histórico do ativo e a respectiva depreciação, permitindo mais transparência. É muito mais fácil para o utilizador entender o que aconteceu se estiver lá explícito a depreciação, né? A depreciação ocorrida, o custo da aquisição. É muito simples de entender como é que foi percebido a amortização deste ativo. E é registrado pelo segundo lançamento. 6.5 amortizações do período, 6.5.1 ativos tangíveis, em contrapartida da 3.8 amortizações acumuladas, 3.8.2 ativos tangíveis. Reavaliação. Reavaliação é a atribuição de uma vida e valor adicional do bem. Se a empresa optar pela revalorização ou reavaliação, deve garantir que esta é feita com regularidade suficiente, evitando que o valor contabilístico fique desatualizado em relação ao justo valor. Normalmente é feita por avaliadores independentes e estes ativos são valorizados pelo justo valor, menos amortização acumulada subsequente e perdas por imparidades acumuladas subsequentes. Se o valor aumentar, nós teremos excedente de revalorização. Se o valor diminuir, vai para os resultados, salvo se houver saldo no excedente de revalorização. Trago aqui um exemplo em que um edifício foi reavaliado em sua vida útil era de 6 anos, o valor de aquisição de 60 milhões e o coeficiente de reavaliação de 62,5%. Bem, salientar que o coeficiente de correção monetária, ou melhor, taxa ou critério de reavaliação, é determinado pelo Estado e esse valor deve ser acrescentado ao valor atual do bem. Voltando cá, é possível ver que usamos a forma em que a amortização anual é igual ao valor da aquisição menos valor residual sobre N. E obtivemos uma amortização anual de 10 milhões. Tendo essa amortização anual, calculamos a amortização acumulada, que será a amortização anual vezes o ano em que este edifício sofreu a reavaliação, que foi no 3º ano, e obtivemos 30 milhões. Logo, a amortização acumulada
será igual, do ativo já reavaliado, será igual a amortização acumulada vezes o coeficiente de reavaliação. E teremos 18.750.000. O mesmo faremos com o valor da aquisição, que será reavaliado, e teremos 37 milhões, assim que é, e 500.000. Como podem ver, a passagem de ilustrações esquemáticos. Abate. O abate é o processo de retirar o ativo tangível do balanço. Isso pode acontecer por alienação, quando a empresa vende o ativo ou quando o ativo já não gera benefícios econômicos futuros, como no caso de obsolescência ou destruição. A norma determina que o ativo deve ser eliminado do balanço e a diferença entre a quantia obtida e o valor líquido contabilístico é reconhecida como lucro ou perda nos resultados. É importante ressaltar que esses ganhos não são classificados como rédito, porque não resultam de uma atividade normal da empresa, mas sim de uma operação ocasional. Bem, o processo do abate pode ocorrer com mais-valia para a entidade ou com menos-valia para a entidade. E em alguns casos raros, o abate pode ser nem com mais-valia nem com menos-valia, o que vai resultar na igualdade do valor contabilístico e o valor de venda ou o valor de troca. Abate com mais-valia. Se a empresa vender o ativo por um valor superior ao seu valor líquido contabilístico, temos uma mais-valia, ou melhor, lucro. Por exemplo, se o ativo que estava registrado por 30.000 é vendido por 40, a diferença é de 10.000 e é registrada como ganho. E o primeiro lançamento é da abate do valor da aquisição, onde temos a conta 76. Outros rendimentos e ganhos operacionais. 763, ganhos de investimento de capital. No caso, seria a alienação. Em contrapartida das contas da classe 3. O segundo lançamento será da abate da amortização acumulada, onde teremos a conta 38, amortizações acumuladas 382, ativos tangíveis. Em contrapartida da 76, outros rendimentos e ganhos operacionais, alienação pelo abate da amortização acumulada. E o terceiro nós teremos a conta 45, outros devedores, ou a conta caixa ou a conta bancos, ou mesmo as contas da classe 3. Em contrapartida da conta 76, outros rendimentos e ganhos operacionais, a sua subconta alienação, pela venda ou troca do bem. Abate com menos-valia. Quando a venda ou abate ocorre por um valor inferior ao valor líquido contabilístico, temos uma menos-valia ou perda. Por exemplo, se o ativo estava registrado em 30.000 e é vendido por 20, a diferença é de 10.000 e é reconhecida como perda.
E para o registro desse abate, nós efetuamos 3 lançamentos. O primeiro é 6.8, outros ganhos e perdas operacionais. 6.8.3, perdas de investimento de capital, abates em contrapartida das contas da classe 3, pelo abate do valor da aquisição. O segundo lançamento, temos a conta 3.8, amortizações acumuladas a debitar, em contrapartida da conta 6.8, outros gastos e perdas operacionais, pelo abate da amortização acumulada. E por último, não menos importante, o terceiro lançamento, que temos a 4.5, ou a conta caixa, ou a conta bancos, ou mesmo as contas da classe 3 a debitar, em contrapartida da conta outros gastos e perdas operacionais, pela venda ou troca do bem. Por fim, a norma exige divulgação detalhada nas demonstrações financeiras. Devem ser apresentados critérios de mensuração, métodos e taxas de amortização, vida útil, reconciliação dos saldos, adições, revalorizações, imparidade, amortizações, alienações. Quantia restada bruta e amortização acumulada. Restrições de titularidade, ativos dados como garantia, compromissos contratuais, entre outros. No caso de revalorizações, é preciso divulgar a data da revalorização, se houve avaliador independente, os métodos usados, excedente de revalorização e restrições na sua combinação. Em resumo, a norma 13, ativos tangíveis, garante que os bens físicos de uma empresa sejam tratados de forma consistente e transparente na contabilidade. Ela demonstra quando reconhecer um ativo, como calcular o seu valor, como amortizá-lo e que informações devem ser divulgadas. Espero que este conteúdo tenha ficado claro. Se gostou, deixe like e compartilhe. Inscreva-se no canal para mais conteúdos de contabilidade financeira.